partir de agora nós estamos gravando. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 9, que tem como título Velhos e Moços. Vamos ver o que esse capítulo curioso traz para a gente. Bom, algumas vezes, né, Humberto de Campos vai trazer para a gente que não era incomum Jesus encontrar os discípulos discutindo, né? Questões muitas. A gente já viu num capítulo que eles discutiam quem era o mais importante, né? Já vimos esse capítulo? Estou confundindo com outro grupo. Se não vimos, vamos ver. Porque eles discutiam quem era o mais importante. Já vimos, né, Raquel, aqui, né? Já. Quem era o mais importante, né? Ali do colégio apostólico, quem ia ser mais importante na missão de levar a boa nova. Então, assim como todo grupo, né? Aqui nosso, os discípulos representavam essas contendas, né? Grupos no trabalho, grupos na família, grupos na casa espírita, na igreja católica, seja lá qual grupo religioso for, onde tem gente com o coraçãozinho preso ainda, a Rita está entrando, presa ainda ao ego, né? Ao egoísmo, à vaidade, vai ter. Então, lá não era diferente, né? A gente já viu que os discípulos não foram escolhidos ao acaso, né? E foram escolhidos com perfis, comportamentos, sentimentos que se assemelham aos nossos, né? Para que a gente possa se espelhar no progresso, né? Na evolução, no esforço que eles tiveram e ver que é capaz, que nós também somos capazes de conseguir, como eles conseguiram. Mas aqui Humberto de Campos começa, mais uma vez, falando sobre uma dessas contendas que existiam. E nessa ele fala assim, não era raro observar que na pequena comunidade dos discípulos, o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens, porque tinha isso também, né? A idade não era regular, tinham os mais jovens e tinham os mais velhos também. Muitas vezes, o secto humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Enquanto Pedro e André, que era um dos mais velhos, né, se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João, que era um dos mais novos, o mais novo, né, junto com seu irmão Tiago, comentava os planos de luta do porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento da sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Então, o que Humberto de Campos está falando aqui para a gente? João, Tiago e Tadeu, que eram os mais jovens, estavam ali alegremente comentando como que eles teriam, né, facilidade, né, nos planos do porvir, né, em levar o evangelho como Jesus estava preparando eles para levar. Pedro e André, que eram mais velhos, estavam ali tranquilos, né, ouvindo os jovens falando ali dos ideais deles, né, do pensamento deles, o que eles iriam falar, das suas promessas maravilhosas, como Humberto de Campos colocou aqui. E uma das falas era assim, somos jovens, diziam. Iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações e renovaremos o mundo. Esse era o ritmo da conversa. Porém, por longas horas, questionavam acerca de duas possibilidades e apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos. Ficavam ali, confabulando, e os outros ouvindo. E pensavam consigo que poderiam realizar Simão Pedro, chefe de família, encarcerado nos seus pequeninos deveres. Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia, então eles ficavam comparando, né? A gente não, a gente é jovem, a gente tem família, a gente tem nada, a gente pode cair no mundo e levar o evangelho para a terra inteira, terra que para eles ali, né, era só aquela região que eles conheciam. André e o irmão os escutavam despreocupados. Olha só, não é por acaso
que Humberto de Campos, de novo, coloca que André e o irmão, Pedro, né, escutavam aquelas colocações dos mais jovens de forma despreocupada, para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Então, eles escutavam ali aquelas promessas dos jovens, né, esses questionamentos que eles estavam fazendo ali, mas eles ouviam e apenas meditavam nas lições, né? Não se tocavam tanto com aquilo. Porém, Simão, mais tarde chamado o Zelote, não sei também se eu já falei aqui, mas Zelote era um segmento um grupo de judeus que tinham como pensamento uma libertação, digamos assim, mais armada, não sei se é a palavra, mas mais ostensiva, sabe? Mais tarde, Simão talvez tenha se juntado, né, aos Zelotes. Tem um livro grosso que fala só sobre os Zelotes. A companheira do outro grupo tem esse livro. Eu nunca li, não. Não sei se o André já leu, já viu esse livro. Que fala só sobre essa questão dos zelotes. Então, Simão, mais tarde, ele passou a ser chamado Simão Zelote, que dá a entender que ele fez parte, ou se familiarizou, né, de alguma forma com os ideais ali dos zelotes. Enfim, ele era o mais velho, né? E ele, sim, se sentiu mexido, se sentiu tocado com aquelas colocações dos mais novos. Entretanto, Simão, mais tarde chamado Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações e se sentia humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do evangelho do reino. Ou seja, ele viu, né, aquele alvoroço dos jovens, né, a empreitada que eles estavam ali dizendo, e as viagens na época de Jesus não eram fáceis, né? A pé, quilômetros e quilômetros, né, por vezes sem ter muito provimento, né, para carregar, às vezes até sem recursos. Então ele olhou para toda aquela exposição dos jovens e ele sim se sentiu tocado. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? Perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Ele começou a se questionar. E olha que interessante, né? Humberto de Campos, lá no início, ele coloca 2 vezes que Pedro e André, que não eram tão novos também, ouviam, mas não se sentiram, ouviram de coração puro, simples, né? E pensavam só nos ensinamentos do mestre. Não se sentiram tocados por isso, nem humilhados, nem atingidos. Mas Simão Pedro, sim. Simão, o Zelote, sim, se sentiu. Daqui a gente já começa, né, a pensar que algumas vezes as questões que nos são colocadas pelo outro atinge a gente muito mais por questões internas, do que propriamente da vontade do outro de atingir a gente. A mesma fala, os 3 ouviram. 2 não se sentiram humilhados, mas um sim se sentiu humilhado. Então, será que essas questões, né, não estavam muito mais no mundo interno de Simão do que propriamente no comportamento dos mais jovens? Deixando-se, porém, impressionar vivamente, né, ficou aflito, né, talvez até muito triste, né, com essa situação. Ele procurou o mestre, buscando, né, eximir das dúvidas que lhe corroíam o coração. Então, ficou ali com o coração amargurado, doído, né, se olhando, se comparando, tendo uma percepção da sua realidade se diminuindo, né, que não era essa. Ele foi procurar o mestre. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa. Interessante quando Humberto de Campos coloca esse sem surpresa, porque, para mim, né, indica o seguinte: antes do Espírito chegar ali para conversar com Jesus, Jesus já sabia, né,
os dramas internos, né, daquele espírito. Ele penetrava no espírito, né, imortal que estava ali encarnado naquele momento. Então, toda vez que Humberto de Campos faz essa colocação, né, observou sem surpresa, eu imagino isso, né? Jesus penetrando ali, conhecendo por completo aquele espírito, muito mais do que o próprio espírito, como a gente viu lá no Bartolomeu. Simão, disse o mestre, com desvelado carinho. Outro atendimento fraterno, gente, de Jesus. Olha que maravilha. Poderíamos, acaso, perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Se fosse contar assim, né? Por ser imprestável, pela quantidade de tempo, né? O que falaríamos de nosso pai? Que não temos nem ideia, nem aproximada, não temos nem capacidade de alcançar há quanto tempo nosso pai trabalha na construção, né, desse reino maravilhoso universal. Ele já começa assim, né? Começa forte com Simão. Aqui ele faz uma colocação que eu acho muito legal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui quem é que tá. André, ainda tá aí, Marcinha, Rita. Oi, Rita, boa noite. Não tinha te dado boa noite. Carlinha tava, mas eu acho que caiu. Vamos lá. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. Aqui é Jesus falando, tá? A infância é a sua ramagem verdejante. Então, pensa numa árvore, né? A infância é a ramagem, raminhos, né? A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Então, qual seria a sequência, né, de vida, do início ao fim, de uma árvore inteira, né? As primeiras ramagens, depois as suas flores, depois o fruto, né? Mas o que ele está falando aqui? Mas tem árvores que não chegam nem nas folhas. Tem outras que não chegam nem nos frutos. Para quem não conhece, essa aqui é a flor da macieira, que eu acho linda, e o fruto dela, né? Que é a maçã. O fruto, porém, ele continua, né? Isso aqui é para parar para pensar, para prestar atenção. Fiz até um gráficozinho mais na frente para a gente entender. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Ou seja, né? Chegou no fruto, conseguiu chegar no fruto, é uma bênção. As flores que caem ao primeiro sopro da... Não, o fruto, porém, é sempre uma bênção. A ramagem é uma esperança. Chegou na ramagem, vem a esperança do fruto. E a flor, uma promessa. O fruto, a realização. Olha que construção interessantíssima que ele coloca aqui. Só ele, o fruto, contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ou seja, né? Só a madureza, só o amadurecimento. É lá, é no fruto, no final, né? Na fonte da nova vida, né? Porque aí tudo se renova. Só o fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida. Gente, muito bom. Alguém quer colocar alguma coisa aqui? A gente pode prosseguir. Aqui ele está falando da vida orgânica, né? Sim. Elaine, né? Então, ele está falando, né? E daqui a gente pode tirar... É aquilo, Raquel. A gente pode tirar daqui, dar uma viagem isso aqui, né?
A gente pode fazer várias interpretações. É a vida orgânica, né? Ele está fazendo uma comparação com a vida do espírito, né? Porque não sei se vocês conhecem, mas lá no Livro dos Espíritos, os espíritos indicaram a Kardec que ele colocasse no início um ramo de uma parreira. Vocês conhecem isso? Conhece? Elza conhece, né, Elza? André conhece? Sim. Né, André? André tá com o filhotinho dele ali. Então, é muito interessante isso. Por quê? Porque ali, né, os espíritos falaram assim, ó, é a simbologia da transformação e da evolução do espírito, né? E tem muito a ver com essa colocação aqui que Jesus fez para Simão, né? Essa ramagem, né? Depois as folhas, o fruto. Lá, o cacho de uva, né? Ele diz que para se transformar em vinho, a Carlinha está caindo toda hora. Que para se transformar em vinho, né? Que seria o quê? Seria o produto do fruto, né? Daquela árvore, ela tem que ser macerada. E que isso se assemelharia as vicissitudes que o espírito passa para poder se transformar. Vocês conhecem? Alguém conhece? O André, a Raquel, a Elza, eu acho que conhecem. Né, Elaine? O vinho seria a pureza do espírito, né? A pureza do espírito transformado, depois de macerado, né? Depois de passar ali pela trituração, de passar pela dor, do sofrimento, né? Fala, É André. uma simbologia, né? Sim. É por isso que a gente pode entender, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus das bodas de Caná, que ele transforma água em vinho. Uma vez eu assisti um estudo do Tiago, que a Elaine conhece, né, que a gente foi analisando essa passagem e no final era meio que simbolicamente isso, os vasos representando o nosso corpo físico e Jesus, através do seu ensinamento, do seu poder, da sua palavra, nos transformava por dentro, né, a água, que é o elemento material, né, a materialidade, representação, no vinho, que é a espiritualidade, né, a espiritualização. A gente também lembra do vinho também na parábola do bom samaritano, que um dos símbolos que o samaritano derrama sobre o homem caído é o vinho, que a gente pode também entender por esse sinal da espiritualidade, etc. O vinho é muito usado na Bíblia, no contexto bíblico. Geralmente é um sinal de espiritualidade, né, de a, a, a a uva, a parreira mesmo. Então, não é do Livro dos Espíritos que veio inaugurar, é toda uma tradição bíblica mesmo de vinha e tal, né? Até a gente tem um livro A Vinha de Luz, né? Então, A vinha de luz. Isso aí, muito bom. Então, assim, aqui dá para a gente viajar, né? Tem várias referências. Ó, a Raquel trouxe referência, a André trouxe referência, a Elza trouxe. Dá para a gente viajar aqui. Então, aí o discípulo começou, como todos eles, né, tocado por esses esclarecimentos do mestre, a meditar os conceitos com sincera admiração. E Jesus prosseguia, né, esclarecendo, ele continuou. Essa imagem pode ser também a da vida do espírito. Olha o que ele coloca aqui. Na sua radiosa eternidade. Apenas com a diferença, que imagem, né, que ele está colocando aqui? Essa imagem que ele colocou da ramagem, das flores e do fruto. Com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca. Aí onde? Na vida do espírito, né? Vamos entender isso aqui. Marchando sempre para o fruto da edificação. Porque se a gente colocar essa jornada, né, que ele colocou ali da árvore, em comparação à vida material, dá para fazer? Dá para fazer. Só que na vida material, né, na vida do espírito encarnado, ela vai ter fim, né? Seja na ramagem, né, se morreu na tenra-idade, seja nas flores, se morreu na juventude, desencarnou, seja no fruto, se conseguiu chegar até a velhice. Então, essa comparação na vida material,
ela tem um termo, né? Porque a vida material, quando a gente encarna, ela tem um início, ela tem um fim. Mas quando a gente fala da vida do espírito, ela tem um início, mas ela não tem um fim. Vamos entender melhor ainda isso aqui. Aí Fala, seria o conhecimento, né, a sabedoria e o amor que ele conquista e que não se perde, né? não se De perde. encarnação em encarnação, ele vai progredindo na sabedoria e no amor. Exatamente, vai evoluindo, né? Com isso ele vai Níveis de evolução moral, né? evolução Níveis de moral, evolução moral. intelectual, Moral e intelectual. moral, né? A evolução como um todo, que ele ele fala da vida do espírito, né? Então a gente sabe que lá no livro dos espíritos, né? Os espíritos falam, o espírito puro, né? Ele tem igualmente elevado a inteligência e a moral. Então essa evolução aqui a gente entende como tudo, né? A existência humana é 1 hora de aprendizado. Fala, André, fala. Não, só tava lembrando, eu não lembro qual a questão, posso até procurar, mas tem uma pergunta que o Ah, Kardec pergunta para os espíritos sobre como que é a aparência de um espírito assim, sem ser o perispírito. E eles falam que é como se uma luz meio vinho. Então tem essa alusão ao vinho. Eu vou procurar, eu digo aqui, no tá É bom? livro mesmo, no dos... livro dos Espíritos tem. Que É uma legal. referência que é uma luz É como se a fosse meio cor vinho. rubi, né? Ah, Que é o Rubi. vinho. muito legal. Se E você também tem achar, você essa, manda esse pra vinho. gente. Vou procurar a questão. Tá. A existência humana é 1 hora de aprendizado. Uma existência nossa na vida do espírito, né? É assim, ó. É um estalar de dedos. No caminho infinito do tempo, essa hora minúscula encerra o que existe no todo. Então, vamos entender isso aqui melhor. Vamos lá. Fiz um gráficozinho aqui para a gente poder tentar captar melhor isso aqui que ele está falando. Ó. Vamos imaginar que esse espírito aqui, né? Ele, no ano 4, isso aqui é ano 4, tá? No ano 4, no ano 15, no ano 50, 120, são as encarnações dele, tá? Foi encarnando no ano 200, depois encarnou como mulher, né? Porque o espírito não tem definição de sexo. Ora ele encarna na experiência masculina, ora ele encarna na experiência feminina, de acordo com a necessidade das suas experiências evolutivas. Então, ora está num, ora está outro. Então, aqui, ó, no ano 900, depois encarnou em 2021 e depois encarnou em 2030. Vamos ver essa jornada dele aqui, né? Desde o ano 4 até o ano 2030. Então, ele foi criado num momento e evolui infinitamente. Sendo que nesse período aqui, ó, aqui a gente está falando do espírito imortal. Aqui a gente não está falando de cada vida. Nesse período aqui, do ano 4 ao ano 120, nessas encarnações aqui, ele chegou no que Jesus chamou da ramagem. No início ali da evolução, né, moral, intelectual, daquele espírito, que levaria ele até chegar no fruto, né, no amadurecimento daquele espírito. Entre o ano 200 e o ano 2021, esse espírito alcançou o que Jesus chamou das flores, né? E no ano de 2030, esse espírito alcançou o que Jesus chamou de fruto. Ali, ele já era fruto. Está de acordo, vocês acham, com o que Jesus falou na passagem anterior? E aí eu pergunto para vocês, quando ele chega nesse fruto, o que vocês acham que isso significaria para o espírito? De ser fruto? O que vocês acham? Tem resposta certa não, é a resposta do coração. Não, o fruto, eu acho que é como eu disse, ele conquista valores morais, conhecimento, e ele já está puro, né?
Se ele conquistou a plenitude, ele se torna um espírito puro. Senão, ele vai acumulando de encarnação em encarnação, melhorando cada vez mais. Eu também acho isso, Elza. Eu também acho que quando ele chega no fruto, ele já está frutificando para tudo quanto é lado. Ele já está evangelizando com amor, ele já está acolhendo, né? Ele já está sendo exemplo do Evangelho de Jesus. Eu enxergo esse chamado de fruto como sendo isso, né? Ele já consegue ser um fruto de Deus. A Carlinha botou aí a questão que Isso, fala a questão do do 8. o espírito puro, na cor, que tem a cor rubi, cor de uma flama. Ela colocou aí no 88A, ó. comentário. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Que legal, comentário de Kardec. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Amiga, peraí que o Ítalo está fazendo uma correção aqui. Peraí. Tá, então vamos terminar me fala. Então, Não, vamos só lá. queria comentar. Agora a correção do que eu escrevi. Correção? Não, é só porque eu fui ver lá na Kardecpedia e tá assim, vai de uma cor opaca a uma cor brilhante qual a do rubi. O rubi é usado como sinônimo de cor brilhante, mas não quer dizer que o espírito tenha a cor de rubi. Ele usou qual a do rubi. Ah, tá. Brilhante qual a do rubi. Tá, entendi. É índice de brilho que o Ítalo está falando Quero aqui. ter a cor do rubi quando eu chegar a espírito puro, que eu adorei. Vamos lá. Obrigada, amigo Ítalo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos, sem reflexão e sem esperança. O que é isso aqui que Jesus está falando para ele? Vamos entender isso também. Também fiz outro gráficozinho para facilitar aqui o nosso entendimento sobre essa colocação. Vamos imaginar que aqui esse espírito viveu, né? Iniciou a sua ramagem, o seu estado de ramagem, né? No ano 4, e foi evoluindo, passou pelo período de flor, e no ano de 2021, ele alcançou esse espírito, através das suas vivências, suas experiências, alcançou a condição de fruto, colocado aqui por Jesus. Outro espírito, mesmo período, só que esse aqui é um pouco retardatário, né? Porque a evolução vai de espírito para espírito, né? São as escolhas feitas. Então, esse aqui também iniciou como ramagem no ano 4 e prosseguiu, mas foi ali, ó, ficou ali persistente na ramagem. Depois, com muita dificuldade, ele passou a ser flor. Mas como disse Jesus lá também, ele disse: há árvores que não chegam aos frutos, porque caem nas flores. Foi o caso desse espírito. Quando ele chegou em flor, e no ano de 2021, né, para a gente ter como uma referência aqui, ele não mais prosseguiu a sua caminhada. Ali ele encerrou a sua caminhada, tá? Gente, isso aqui é o espírito. Porém, esse primeiro espírito aqui, quando ele desencarnou, ele tinha a idade de 24 anos. Física, biológica, daquela encarnação ali em 2021. Mas o espírito que habitava aquele corpo já tinha alcançado o fruto da sua evolução com 24 anos. Então, foi um espírito que desencarnou nessa encarnação 2021 com 24 anos, mas já era um espírito que já havia alcançado o estado de fruto. Esse outro aqui, entretanto, vou fechar aqui, desencarnou em 2021, mesmo ano, né? Iniciou ramagem junto,
Porém, em 2021, esse desencarnou com 80 anos, mas ainda não tinha alcançado a condição de fruto. Esse espírito estava estacionado ainda no que Jesus compara à flor. Não havia chegado no fruto ainda. Então, é isso que Jesus fala ali em cima. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária, e olha o que a gente tem de exemplo hoje em dia, sobretudo no movimento espírita, de jovens falando com experiência que a gente olha e fala assim, meu Deus, esse espírito aí caminhou assim com Jesus, ó. Tá cheio, né? Eu adoro. Entretanto, né, pessoas mais idosas que você olha, e é o que isso aqui que Jesus também falou, velhos sem reflexão e sem esperança. É maturidade espiritual, né? Exatamente. Que independe da idade cronológica de cada um, né? Exatamente, Elza. Independe. Mas a gente não, às vezes a gente não pensa assim, né? A gente não consegue pensar dessa forma. A gente é muito preso à matéria, né? Ao estado nosso atual. É isso que Jesus está tentando trazer para Simão, né? Essa consciência do espírito. Vamos prosseguir, para a gente não adiantar. A gente só sai da ramagem, então, quando a gente consegue esgotar todas as experiências da ramagem e conseguir passar para a flor, né? Mais ou menos isso, né? Por exemplo, a gente experimenta a humildade, aí eu consegui vencer lá. E aí eu vou experimentar o poder, e aí eu fracasso, continuo na ramagem tentando fazer com que eu supere o poder, né? Então esgota tudo e eu passo para outra, né? Mais ou menos nessa cronologia aqui, né? Nesse simbolismo que Jesus colocou da experiência do espírito, seria isso, né? Seria gradual. A ramagem antecede a flor, que antecede ao fruto, e uma seria a consequência da madureza da outra. O que vale... Isso aqui não está no livro, não, tá? Isso aqui foi eu coloquei. O que vale a experiência e o quanto o espírito aproveitou sua jornada evolutiva. Aqui a gente volta para o texto. Então, Senhor, Simão continua, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui, devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Olha que bonito isso também, né? Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, porque a nossa busca deveria ser, né? Isso como na nossa individualidade, a nossa busca individual do amadurecimento, do envelhecimento, deveria ser uma busca saudável. A nossa busca como sociedade, que a gente está muito longe disso, no reconhecimento da importância do idoso, né? Do acolhimento do idoso na nossa sociedade, a gente está bem longe. Já caminhamos um tanto, né? As leis já caminharam bastante para trazer esse acolhimento para o idoso, mas ainda a gente está longe de ter o que deveria ser. Então, tanto na nossa individualidade, na busca da nossa velhice, como no nosso olhar como sociedade, a nossa busca deveria ser não para essa velhice enferma e amargurada, né? Mas sim para uma velhice produtiva, né? Viva, feliz. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens, simbológicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido. Olha como ele se sente. Talvez nem tivesse tanto assim, né? Temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Eu digo isso porque, assim, talvez Simão tivesse, na verdade,
né? Não com essas limitações como ele se enxergava, mas ele tivesse, como a gente às vezes, né? A gente é muito cobrado por questões materiais, né? Questões de beleza, questões materiais financeiras, questões de trabalho, né? A gente é muito cobrado com isso. Então, conforme a gente vai envelhecendo, essas questões vão se tornando, quando a gente acha, no nosso entendimento, que a gente não alcançou o ideal nosso, né? Aquele ideal que nós reformulamos para a gente vai caindo na amargura. Quando a gente não aceita, né, o envelhecimento do nosso corpo, quando a gente não aceita outras questões que circundam a nossa vida, a gente vai iniciando um envelhecimento amargurado, sem aceitar a nossa condição, ou condição do nosso projeto reencarnatório, ou condição que nós nos colocamos, criamos para a gente. Fala, Raquelzinha, está com a mãozinha levantada. A gente também não favorece a que o jovem e o idoso convivam, né? A gente está sempre separando, né? Grupo de idosos, só une idosos ali, grupo de jovens, grupo de crianças. A gente não favorece que haja essa troca de experiências, né? Que eu acho que seria muito interessante. A criança, o jovem diz do hoje e o idoso conta do ontem, né? Então, quer dizer, faz com que todos se entendam, todos se respeitem, né? E todos conheçam um pouco da vida, né? Porque a experiência de quem está mais maduro pode guiar o jovem e a criança, né? E a vitalidade do jovem e da criança pode fazer com que o idoso continue tendo força, dizendo, eu tenho algum papel aqui, eu continuo fazendo, posso fazer a diferença ainda por mais tempo. Acho que a gente não facilita muito isso, não. Muito bom, Raquel. Vai ter isso na fala de Jesus mais para frente. Exatamente isso. Se a gente, né, tivesse como exemplo algumas pessoas, né, mais envelhecidas na nossa vida, né, ou na nossa família, que já passaram por experiências que nós passamos, se a gente tivesse observado, né, tivesse tomado, mas a gente não consegue fazer isso. Quanto a gente não ia economizar de tempo, né? Se houvesse mais essa proximidade, porque os jovens de hoje, eles se colocam como, se você vai dar um conselho, né? Que careta! Mas se parasse para ouvir, né? Porque ele já caminhou a nossa estrada, né? A estrada que a gente caminha, eu estou me colocando no lugar do jovem, não estou me colocando no lugar do quem dá o conselho, não. Se ele já caminhou a estrada que a gente está caminhando, né? Então, quanto facilitado a gente não teria se a gente conseguisse dar importância, né? E quanto a gente não conseguiria ter mais, né? Essas experiências ao nosso lado, nos auxiliando, se a gente tivesse mais essa troca da juventude, né, com a madureza. Mas a gente realmente, a nossa sociedade, a gente, né? Porque quando a gente fala da nossa sociedade somos nós, né? A gente não tem essa vivência. Até na casa espírita, às vezes, a gente vê grupo de jovem trabalhando com grupo de jovem, grupo de idade mais avançada trabalhando com grupo de idade mais avançada. Não junta, né? Não junta. Então, e muitas vezes os jovens também não têm tanta credibilidade, né? E quanta coisa boa sai da cabeça desses jovens, gente. Quanta coisa boa. As empresas, as maiores empresas, contratam, né, às vezes, até estagiários. Eu sei disso porque a Gabriela, minha filha, passou por esses processos. Eles contratam, né, estagiários ali fresquinho da faculdade e entregam para eles problemas, né, às vezes... Na experiência da Gabriela, na fábrica, né? Fala assim, a gente está com esse problema aqui. Qual a ideia que você tem? Eles chamam de projeto, né? Qual projeto você traz para resolver esse problema aqui? Gente, eles pegam os jovens que saem com a cabeça fresquinha e eles entregam cada problema para os jovens. E sabe o que acontece? Ideias maravilhosas da cabeça dos jovens. Então, olha como que não seria, né? É maravilhoso a junção da experiência com a junção dessa jovialidade, né? De pensamento, de vontade, enfim. Tem um filme que chama O Estagiário, vocês já viram? Já que você fala muito de filme, O Estagiário.
com o Robert De Niro, é muito bom. Eu acho que eu já vi esse filme. Ele vai trabalhar numa indústria da moda e ele é um senhor. Nossa, muito bom. Quem não viu, veja, fala muito sobre isso. Ah, que legal. É bem legal. Mais um filme para o nosso roteiro. Então é isso. E aqui, né, o capítulo a gente está vendo que é isso. Lá estava João e Tiago lá confabulando, lá falando das suas jovialidades, lá o que eles iam fazer. E Simão ali se sentindo afastado do grupo, ou seja, né, não teve ali por questões de Simão, porque Pedro e André não estavam com essas questões, né? Já estavam mais bem resolvidos com as suas idades avançadas. Simão estava ali preso às vaidades, ao materialismo dele, a achar que não estava produzindo, ao olhar dele para ele próprio. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Olha aí, Raquel, a estrada que já foi construída, o caminho que já foi pavimentado, né? E aí a gente só está passando por ele. O que seriam, né? E assim são gerações e gerações, né? Poderia a árvore viver sem a raiz e a alma sem Deus? João também será velho, e os cabelos brancos da sua fronte contarão profundas experiências. E olha uma questão que eu trago de fora, né? Jesus colocou aqui, ó, João também será velho. Aqui ele está meio profetizando, né? Porque João, teoricamente, é o discípulo que viveu mais, né? Que mais longevidade teve, morreu lá com seus mais de 95 anos. Porém, o irmão dele, Tiago, né, que estava lá falando da sua jovialidade, que com isso ele ia conseguir levar com seus irmãos e tal, foi o primeiro discípulo a morrer. Passados mais ou menos 10 anos da crucificação do Cristo, isso está lá em Atos, quem quiser pesquisar, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a morte de Tiago, irmão de João, e está em Paulo e Estevão também, na segunda parte, capítulo 4, que narra justamente isso. E é o que Jesus estava falando lá no início. Pode ser que a ramagem não chegue nem na flor, que dirá no fruto. E pensando na vida material daquele espírito ali, que foi Tiago, ele não chegou, nem na ramagem e nem no fruto, porque ele era bem jovem, né? Se a gente fizer um cálculo aqui, ele tinha mais ou menos 15 anos quando Jesus convocou, 3 anos caminhando com Cristo, 18, mais 10 anos, né? Porque foi mais ou menos 10 anos que ele desencarnou, mais ou menos 28, não mais que 30 anos. Foi a idade cronológica que ele desencarnou. Olha que coisa, né? E aqui ele começa. Simão, não te magoe com a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Tem isso também, né? Às vezes a flor pode dar um bom fruto, mas pode dar um fruto que não seja tão bom, né? Também tem isso. Ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. O jovem está se colocando disposto ao trabalho com Jesus, com a boa nova, para o bem, né? Ama esses. Esses precisam de amor. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. Ama todo mundo. Ama aqueles que estão no bom caminho, acolhe e ama também aqueles que não estão. São crianças que pedem cuidado. Perdoa-lhe os entusiasmos sem rumo. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Um velho sem esperança em Deus é aquele que não acredita que a vida não cessa com a morte, que cada construção se constrói em cada vida, né?
Cada uma é um degrauzinho na construção desse espírito. Se a gente pensar só nisso, né, a gente nunca vai ser um velho sem esperança, seja qual for a situação que a gente está. A esperança é o que move com bom ânimo o espírito. Dando Jesus por terminado o seu esclarecimento, Simão, o zelote, se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. E, de fato, recebeu, né? Quando ele voltou para casa, ele encontrou Tiago, aqui já é outro Tiago, tá? Filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças, convocando ali também os jovens, né? Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu, não tinha intenção de ofender, porém, fez uma pequena ilusão à sua idade, assim, não queria, mas acabou pisando ali, né, no calinho dele. É interessante, né, Humberto de Campos colocou isso aqui, avistando, apóstolo mais moço não o ofendeu, porém, fez uma pequena alusão à sua idade. Simão, no entanto, olha aqui, já transformado, né? Simão, entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, recordando lá do que o Cristo havia falado com ele. Rosilene está chegando. Logo que se fez, esperou, escutou ali, né? Aquilo não mais atingia ele. Igual Bartolomeu, vocês lembram? Isso é a transformação íntima, gente. Bartolomeu, né, naquela conversa com Cristo, nada no mundo exterior de Bartolomeu se modificou, nada. A modificação dele foi dentro. Então, o olhar dele para fora já era outro. A mesma coisa que Simão. Nada se modificou. Os jovens continuaram a falar com a euforia da juventude deles. As mesmas questões. Aqui, Tiago, menor, né? Foi até direto na idade dele, mas ele não mais se sentiu tocado, porque aquele espírito, nesta questão, já tinha conseguido se transformar. Logo que se fez o silêncio, né? Logo que parou, ao reconhecer que Tiago estava só, ou seja, esperou o melhor momento, né? Com calma, com tranquilidade, e falou com brandura verdadeira, não brandura forçada, né? Mas brandura real. Começou a falar com Tiago. Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Ele começou a retomar todo o ensinamento que Jesus tinha dado para ele, né? E que ele tinha absorvido. Será que o espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Gente, olha que engraçado isso, né? Ele praticamente falou as mesmas frases que Jesus havia falado para ele. E que homem no mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências dos seus pais. O filho de Alfeu escutou aquelas observações singelas e reconheceu que eram ditas com fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir. Ou seja, né, uma conversa verdadeiramente fraterna. Um, né, se colocando para o outro, mas nenhum se sentindo agredido, né? Quando dois irmãos, né, conseguem alcançar essa comunhão, né, de falar um para o outro, esclarecer, abrir o olho, e nenhum dos dois se sentir ofendido, isso é maravilhoso. Nem de leve coração, admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: tens razão, e deu razão ao companheiro. E aí, o velho apóstolo, né, não esperou qualquer justificativa e fez exatamente o que Jesus falou. Amou aquele jovem, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Que legal, né? Muito legal isso aqui. Inspirado por uma força estranha à sua alma,
o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde, aqui é Simão, tá? Não teria sido completo se duas crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas. Olha o que aconteceu, né? Depois, né, Jesus estava na beira das águas, né, pregando o seu evangelho, estavam todos ali observando a pregação do Cristo, né, como sempre acontecia, e aí duas crianças, né, se destacaram, os pais não perceberam, né, e Simão percebeu, separando-se para sempre dos braços amoráveis da sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero, compreendera com Cristo o prazer de servir e a alegria de ser útil. Por quê? Porque Simão percebeu, foi lá e pegou as crianças, salvou. E ali ele percebeu, eu ainda sou útil, eu ainda posso salvar. E essa salvação aqui dessas crianças também, se a gente parasse aqui e fosse pensar na capacidade de salvar, né, que esse espírito ainda tinha, não salvar física, mas espiritualmente, quanto, né, talvez ele não salvou depois, colocando a boa nova de Jesus como discípulo, como apóstolo. Então, Humberto de Campos coloca aqui que ele, então, teve júbilo, né, e se reconheceu ainda como útil nessa passagem. Nessa noite, Simão teve um sonho glorioso, olha isso, Simão teve um sonho, adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava o Messias no cume de um monte que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago. Jesus agradeceu a Simão o esclarecimento que Simão fez a Tiago, em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com duas crianças desconhecidas por amor de seu nome. E agradeceu também, né, que Simão conseguiu salvar ali as duas crianças. O discípulo sentia venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava para ele o mundo inteiro. Eram cidades, campos, mares, montanhas, o mundo todo. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Jesus estava mostrando para ele ali as paisagens do futuro. Ao lado de seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas olhavam para o mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens, verdade do céu, e os velhos, sagrada esperança. Simão acordou experimentando indefinível alegria. Que sonho maravilhoso deve ter sido, hein? Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora eu vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu: Em verdade, Simão, moço ou velho, no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Olha isso. Não importa se você é novo, se você é velho, o importante é você caminhar ao lado do Cristo e tendo Deus, né, como seu companheiro constante. Isso é o que verdadeiramente importa. Quando a gente alcança essa consciência, nada que se refere a envelhecimento, né, a velhice, nada no campo material, no campo físico do corpo, nada interfere. Quando a gente alcança a consciência de que é a caminhada do Espírito, como ela tem que ser em cada vida, e cada uma é o resultado do que esse Espírito vai ser lá na frente, a gente consegue perceber que isso sim, as experiências bem vividas, o acolhimento, o amor que você consegue dar, isso sim são os frutos que a gente deve buscar alcançar. Eu preparei aqui duas reflexõezinhas para a gente, mas antes da gente começar, eu queria perguntar, quem quer falar alguma coisa? André está tão quieto. André?
Oi. Vamos falar. Então, ó, eu vou fazer uma pergunta para você na reflexão. Se quiser guardar a reflexão. Pergunte. Se quiser falar, pode falar. Elza. Oi. Quer colocar alguma coisa? A Elza, gente, eu vou contar para vocês, que nesse grupo aqui eu não contei ainda. Só a Roberta sabe. Deixa eu ver. Mais alguém? Não. Às vezes, a Elza estuda igual a mim, né? Para fazer esse estudo do Boa Nova. Lê, pesquisa. Às vezes eu esqueço de colocações importantes nos estudos que a gente vê. E a Elza me dá aquela ajudinha. Ó, tem aqui também uma questão. Né, Elza? Ai, Elaine, deixa com vergonha. Tímida. Tem alguma aí para você colocar sobre essa passagem? Se servir aí a Deus, né? Constantemente, a gente se dispor a viver a vida assim, com bom ânimo, sempre tentando ajudar uns aos outros, melhorando a nossa maneira de ser, né? Sempre fazendo essa reflexão íntima, para a gente descobrir as nossas sombras, né? Que muitas vezes a gente desconhece. E assim a gente vai crescendo e aprendendo a servir cada vez mais, porque a gente melhorando a nossa maneira de ser, a gente melhora a servir a Deus, né? Esse servir a Deus é fazendo bem, querendo o bem do próximo, e também a gente, com as conquistas morais, a gente também serve de espelho para o outro, né? Também. Aí é que está o frutificar, né? Que eu entendo, né? O frutificar do Espírito, né? É difícil essa caminhada, mas com esforço a gente chega lá. Estamos na caminhada, vamos lá. Então, ó, Ítalo, que está aí escondido atrás da Carla, quer colocar alguma coisa, amigo? Tá dizendo que não, amiga. Hã? Tá dizendo que não quer, não. Ah, não quer não? Tá bom. Quer não. Vamos lá, então. Mas agora eu vou querer que vocês falem. Porque eu trouxe aqui, ó. Peraí, não. Peraí. Compartilhar, Elaine. Sério, não? Vamos lá. Então. O que vocês entendem nessa colocação? Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? É um trecho que Simão fez essa pergunta para Jesus, né? O que vocês pensam quando a gente olha para essa colocação? A velhice é a meta do Espírito? Do Espírito, que ele colocou aqui. A velhice é a meta do Espírito? Não. Seria o quê, então? André, agora pode falar. Eu penso que não necessariamente é a meta do espírito, porque acho que a velhice não necessariamente quer dizer evolução. A gente conhece espíritos que têm longa data e não tem muita evolução. Pode ter reencarnado muito mais, ou igual a gente, vamos supor assim, e não ter evoluído tanto, não ter aproveitado tanto, né? Então, na minha opinião, tempo espiritual não é igual a depuração espiritual, né? Então, a gente vai encontrar espíritos mais jovens, vamos dizer assim, criados há menos tempo, vamos dizer assim, que então não seria a minha meta. A meta do ponto de vista do espírito seria, como já foi dito anteriormente, né? A evolução moral e intelectual, que comungado da evolução moral, né? Muito bom. Se aqui em vez de velhice tivesse maturidade, aí daria para até pensar. Eu concordo com você. Eu acho que ali não é velhice, né? É maturidade, né? Aprimoramento, né? Alguém quer... Tem outra, tá? A outra é um nível mais hard no nosso joguinho. Como ele falou lá, a experiência que edifica o amor e a sabedoria, né? Então, quer dizer, o tipo de amor também que a gente tem que aprender a amar, porque a gente ama com ciúme, né? Com orgulho, com posse, né? A gente também ainda não aprendeu
esse tipo de amor, né? E não esquecer que a nossa maior tarefa, né, nessas idas e vindas, né, é a nossa transformação no ser humano melhor, né? Porque a gente se diz humano, mas a gente também ainda não entendeu o que significa ser humano, né? A gente tem que aprender muito quanto a isso e fazer com que a abnegação também, né, faça parte dos nossos dias, né? A abnegação suor e sangue, vamos dizer assim, né? Então, suor o trabalho e sangue a vida, né? Então, trabalhar doando da sua vida, né? Fazendo com que esse trabalho de amor pelo Cristo seja uma meta na nossa vida também, né? Como ele que aprendeu que foi lá salvar as crianças e falou, nossa, como é bom, né? Salvei alguém que eu nem conhecia, né? Então, essas oportunidades também acho bem legal, como completando o que o André falou aí, né? Dessa experiência toda de a gente adquirir, né? Muito bom. Então, vocês comungam da mesma ideia, né? Que não é bem velhice, mas amadurecimento, né? Evolução. Alguém quer falar mais sobre essa? Porque dá a entender que a velhice aí estagnou, e não é. O espírito cada vez mais, mesmo na idade idosa, né? Na terceira idade, ele também pode ter projetos, conquistas, Nossa, como? estudos, entendeu? Não ficar nessa situação, não, eu já vivi tudo, agora eu só espero a morte, o fim, não é isso. É um renascer todo o tempo. O tempo todo. Despertamento do espírito, né? O tempo Me todo. lembrei do governador do nosso lar, né? Que não para de trabalhar, não tem tempo para descansar, Sim, né? É o que mais trabalha. Que mais trabalha. Né? Ministra Veneranda também usa o tempo dela disponível para o descanso no trabalho. E às vezes a gente quer aposentar para ficar parado, né? Sentado numa cadeira, vendo o tempo passar, né? O sonho de muita gente, né? Aposentar do trabalho constante, né? Que dá o sustento a gente, viver da aposentadoria e ficar sentado, né? Ou ir para o céu viver de contemplação, né, Raquel? Nossa, deve ser horrível. Eu que sou muito ansiosa, eu não conseguiria fazer isso nunca. A gente ainda acredita que paz é sinônimo de ociosidade, né? Mas não é. Mas você lembrou do nosso lar, eu lembrei já da parábola do semeador, que no final fala que algumas sementes deram tantos frutos, outras deram tanto, outras tanto. Assim, então, mesmo dando frutos, a gente pode dar mais frutos e mais frutos e mais frutos, né? Então não chega a um fim. Justamente. Né? Quanto mais fruto dá, mais fruto dá, né, André? Mesmo porque tem árvore que vai dar poucos frutos e uns frutos meio podres, assim, mas outros vão dar mais frutos, outros vão dar frutos mais docinhos, né? Então a qualidade do fruto também varia, né? Não só o da fruto. Justamente. Muito bom, amores. Muito bom. Ó, a próxima. Aqui eu queria ouvir cada um falar um pouquinho, porque de fato eu acho que isso aqui, essa colocação aqui, dá também a cabeça dar uma viajada. Eu adoro ver as viajadas que a gente dá. O que vocês entendem dessa colocação aqui? Isso aqui é o sonho, né? O sonho que Simão teve lá com Jesus. Ao lado de seu deslumbramento passava a imensa família humana. Lembra lá, né? Essa aqui é o futuro, né? Lembra, Simão compreendeu que aquela visão que o Cristo mostrava para ele era o que viria a acontecer no futuro. E aí, o que ele enxergou no futuro? Esse aqui tá meio Apocalipse de João, né? Quem conhece o texto lá do Apocalipse de João, esse aqui tá meio Apocalipse de João, né? O sonho profético de João. O que vocês entendem disso aqui, ó? Todas as criaturas fitavam o mestre. Todas as criaturas olhavam para o mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. Então, todas as criaturas que Simão viu passar, né, no sonho dele, que era um sonho do futuro, olhavam para Jesus com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. Aqui está tranquilo, né? Leitura literal. As crianças agora, aqui que eu queria ver o que vocês pensam aqui, ó. As crianças lhe chamavam amigo fiel. Os jovens, verdade do céu. E os velhos,
sagrada esperança. O que vocês entendem dessas colocações aqui do sonho de Simão relativo a olhar, né, das crianças, dos jovens e dos velhos para Jesus, com esse agradecimento? Francisco, quer falar? Eu vejo assim que cada pessoa está num grau evolutivo, né? Cada um de nós, independente da idade, a gente tem uma percepção de Jesus, de Deus, da vida. Então, assim, naquele momento ali, o que estava na condição de criança, ele via Jesus como um amigo fiel, sabia que era alguém que ele podia contar para a sequência da sua existência como espírito. E o jovem, da mesma maneira. O jovem já estava um pouco mais na frente das crianças, né? Então, dali, ele já tomava Jesus como referência, né? E os velhos, como, assim, não tem um final, não chegou ao final, o negócio continua. Então, é uma esperança, né, de que a coisa continua. E aí, eu até lembro, essa semana, eu falei com a minha filha o seguinte: eu já estou meio que rascunhando as próximas encarnações. Não que eu esteja velho no final da vida, mas já estou de olho nisso aí. Então, eu estou nessa condição aí de sagrada esperança, né? De já construir uma coisa melhor para a próxima. Muito bom, Francisco. Muito legal essa colocação. Muito legal. Mas quem? Eu também concordo com essa última fala. Do Francisco, Elza? Porque a criança está caminhando, ela está precisando do apoio, né, moral, e os jovens não, eles já têm a percepção do conhecimento, já está aberto a isso. E os velhos saber que a vida continua, que tem que ter esperança na caminhada, que não acaba a vida não acaba com a morte, né? Continua. Muito bom. Também acho, Elza. Alguém mais? Raquelzinha, deixa eu ver quem está aí ainda. Ítalo, Carlinha. Fala, Carlinha. Eu estava pensando aqui e o Ítalo acabou verbalizando, né? Eu não acredito que essa criança, esse jovem, esse velho estejam no sentido material, né, da vida humana, né, da vida encarnada. E aí eu fico pensando se essa criança, esse jovem e esse velho não tem mais a ver com a evolução do espírito. Entendeu? Não tem mais a ver com a evolução do espírito. Como etapas da evolução do espírito, né? O espírito criança, o espírito jovem e o espírito velho. E não a criança encarnada, a criança encarnada, o jovem encarnado e o velho encarnado. É uma interpretação também. Mas eu me coloquei direito, mas foi nesse sentido que eu falei. Tanto que eu falei na condição do espírito naquele momento. Então vocês estão falando a mesma coisa. Não daquele espírito encarnado, né? Mas na percepção daquele espírito imortal que está ali naquele momento. É isso aí. Muito bom. Deixa eu ver quem é mais que está aqui. Eliane está muito quietinha. Estou aqui só escutando. Eu ainda estou ali na condição das criancinhas, vendo Jesus. Estamos juntos, então, Eliane. Estamos juntos, então. Eliane, minhas criancinhas. Vinde as minhas criancinhas. Estou na condição das criancinhas, vendo ali. Essa imagem aí me remete muito. Engraçada, né? Há uma religião, né, que eu tenho um irmão na família de uma religião onde eles falam muito no paraíso, né, numa terra onde viverão em harmonia o homem, os animais, terá comida em abundância. Só que esse paraíso, para eles, é aqui mesmo, né? Aqui onde nós estamos. E aí, domingo eu estava conversando com uma pessoa que me ligou dessa religião
E ela começou a falar comigo disso tudo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tudo que eles falam é o que a gente aprende ali na doutrina espírita, né? Então, assim, o paraíso que eles esperam aqui na Terra é o bem-estar da vida espiritual, né? Essa daí que está sendo representada aí nessa figura, tudo isso aí é espiritual. Então, na verdade, nós acreditamos na mesma coisa com digamos assim, uma roupagem diferente, né? É incrível, né? Então, muitas coisas, Eliane, são as mesmas, né? Só que colocadas de outras formas. De outras formas, é impressionante. Mas eu estou ali na condição de criancinha aí. Vamos junto. Meu marido não me deixa esquecer disso. De vez em quando ele fala, qual é a tua idade mental, hein? Quando vocês falaram, né? Oi, posso falar? Pode, amor. Posso falar? Pode. Quando vocês falaram Vinde a Minhas Criancinhas, eu me lembrei que lá no Memórias de um Suicida, né? Onde o instituto lá de Maria de Nazaré é só Maria, né? Que é a dona do pedaço ali, né? E aí, um dos grandes orientadores do instituto é Epaminondas de Vigo, que é a criança que sentou no colo de Jesus quando ele disse: Vinde a minhas criancinhas. Então, assim... Tem mais condições de aplicar o evangelho lá. Assim, ele, lá no Instituto Maria de Nazaré, é o que tem maior condição de aplicar o evangelho. Então, essa história de criança, jovem e velho, isso é relativo, né? Sim, muito. E ele continua se apresentando como a criança que sentou no colo de Jesus. Ele está lá no Instituto Maria de Nazaré e se apresenta como uma criancinha. Muito bom. Não lembrava disso, amiga. Para quem não conhece essa obra que a Carlinha está falando, Memórias de Suicida é um clássico, né? Que conta a história de um grupo de 5, se eu não me engano, suicidas, né? E aí relata, né, a condição, o desenvolvimento, várias questões ligadas a essa questão do suicídio. E Maria de Nazaré é um grande hospital, escola, né? Que existe no plano espiritual de acolhimento dos suicidas, que tem a direção de Maria de Nazaré. É uma obra maravilhosa, vale a pena. Perguntou no chat se é um filme. Não é um filme, é um livro. Mas existe a FEB cedeu os direitos para a LBV, Legião da Boa Vontade, e eles fizeram uma radionovela sensacional. Maravilhosa! Nossa, muito sabia. Bom. Vale a pena ver a radionovela. Não é audiolivro, não é alguém narrando. Então, mostra os efeitos, são atores, assim, vale muito a pena, porque o livro é grosso. Eu vendo no trânsito. Vou pegar aqui. Eu vou botar no grupo. Eu tenho ela. Ah, legal. Eu me lembro que quando eu trabalhava em Japeri, eram poucas horas, né? Daqui da Taquara para Japeri. E aí eu ia ouvindo e voltava ouvindo essa radionovela. Essa capa aqui, ó. Ah, aí que tem legal. o livro, que é um pouquinho grosso, mais ou menos, né? É o mais grosso da Ivone, né? E tem procura radionovela, Memórias de um Suicida. É da Legião da Boa Vontade. É muito bom, vale a pena. Legal, muito bom. Muito bem produzido. Então, alguém mais quer colocar? Amiga, você está com a mãozinha levantada, mas era daquela vez, né? Tá. Alguém mais quer colocar? A gente pode caminhar para a gente encerrar. Então, olha só. Tudo isso que vocês falaram, né, e que eu achei maravilhoso, como sempre, quando eu olho para essa passagem, eu enxergo também. Mas tem uma coisa aqui nessa passagem que nem está nessa questão, né, do amigo fiel, da verdade do céu e da sagrada esperança, que me brilha muito aos olhos, né? Que é o seguinte, que na visão de Simão, né, uma visão do futuro, todas as criaturas fitavam o mestre. Então, todos voltavam se olhar
para o mestre. Ele colocou aqui todas as criaturas, a família humana. Gente, imagina quando todo mundo perceber, né? E conseguir, porque às vezes a gente aceita, né, como muitos falam, né, Jesus como mestre, guia, modelo e guia da humanidade e tal, mas não consegue se voltar a atenção para ele. Mas aqui eu enxergo isso. Eu enxergo nesse porvir, né, na visão de Simão, que todos enxergavam no mestre esse guia e modelo da humanidade inteira. É o momento, eu acho, né, nessa colocação aqui, que todos tinham, se não por completo, mas já iniciada em seus corações a construção desse reino que Jesus veio trazer, que todos estavam se voltando para ele. Então, quando eu li essa passagem, né, essa questão curiosa do amigo fiel, verdade do céu, sagrada esperança, fez refletir, né? Faz refletir. Mas esse trechinho de que todos fitavam o mestre, deu um quentinho no coração. Que bom. É isso, amores. Alguém quer falar mais? Arthur, muito quietinho. Não se intimida com a Elza, não, Arthur. Marcinha, meu amor, quer falar alguma coisa? Não? Lourdes, Beta. A Beta está revisando com a Priscila, né? As duas irmãs. Quando uma vem, a outra não vem. Depois vocês trocam figurinha do estudo? A Rita com a Thalita. Amores, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo em torno do Evangelho, com essa obra maravilhosa, presente que Humberto de Campos trouxe para a gente. Satisfação imensa de ouvir vocês aqui trocando reflexões, ideias. Carlinha caiu, Francisco botou uma mensagem que precisou sair. Não, a Carlinha está aqui. Encerrando, então, a nossa noite de estudo. Semana que vem a gente inicia um novo capítulo. Vamos fazer aqui, tá? Só para você saber. Tá, amiga, eu vi. Agora eu vi. Pensei que você tivesse caído. É que mais alguém caiu. A Rita que caiu. Francisco saiu, a Rita caiu. Tô de olho aqui em todo mundo. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar essa noite? Um coraçãozinho quentinho. Posso fazer, Elaine. Obrigada, Raquel. Então, vamos lá. Então, Jesus, continuamos caminhando e seguindo em frente, como diz o livro, sempre com o nosso olhar fixo, preso em Ti. Porque só assim nós conseguiremos, todos nós juntos, alcançarmos aquilo que tanto almejamos, né? Essa sabedoria, essa velhice do nosso espírito, para que sejamos verdadeiramente as cartas vivas do Teu nome, para que o nosso exemplo possa contagiar aqueles que conosco convivem e talvez aqueles que venham no futuro a conviver. Que todos nós possamos juntos, lado a lado, marcharmos em direção a Ti, Mestre Jesus, pois só assim conseguiremos todos juntos alcançarmos, quem sabe, as Tuas sandálias ou a auréola do Teu manto. Obrigado, Mestre amado, por mais essa oportunidade de estudo. Obrigado, Humberto de Campos, por esse livro tão especial e tão maravilhoso. Obrigada, Elaine, por nos trazer tantas considerações. Seu estudo sempre é tão maravilhoso, que Jesus sempre te ilumine, para que você consiga sempre manter viva em você e em todos nós essa chama de esperança. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, amores. Uma noite de muita paz para vocês. Fiquem com Deus. Até terça-feira, tá? Um beijo. Fiquem bem, gente. Bem. Tchau.